Ministério Pão Vivo apresenta Gotinhas da Verdade, um canal a serviço da proclamação da palavra do Senhor e do ensino das Escrituras. Vem comigo para mais uma lição dentro daquele tema palpitante que a gente está estudando. 1 João capítulo 5, versos 6 a 9, texto que comumente é usado para defender a doutrina da Trindade. Embora o texto nada tenha a ver com Trindade. Fala assim de três que têm o mesmo propósito. Mas a gente vai ver que esses três nada tem a ver com três pessoas. Mas começa com dois elementos, água e sangue, e conclui-se com uma testemunha, com o testemunho que é o Espírito. Então, nada de Trindade. Trindade sim, mas não uma trindade de pessoas, mas não divindades, como os homens criaram mais tarde. E sendo também que o texto sofreu uma interpolação, a gente está trabalhando ele da melhor maneira possível para que dúvidas sejam tiradas das nossas mentes. Quando se fala, ou seja, após o apóstolo descrever o testemunho de Jesus foi que ele veio pela água e pelo sangue. Aí então, após evidenciar, deixar bem evidente estes dois elementos, ele ainda adicionou o Espírito como testemunha e chamou este Espírito de verdade. E o Espírito é a verdade. Aí então a gente vai ver no cenário da encarnação a presença forte, viva do Espírito Santo. A Virgem Maria, aquela mocinha que estava nos seus 14 anos, quando o anjo Gabriel disse para ela que ela teria um filho, aliás, disse até o nome do filho, ela, com naturalidade, fez aquela pergunta para o anjo Gabriel: como pode ser isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Olha, no sentido natural, ela tinha muita razão de fazer esta pergunta, pois a geração de um filho só acontecia naturalmente com a relação homem e mulher, mas ela agora estava diante de algo transcendente. O anjo logo em seguida respondeu-lhe, olha que lindo: o Espírito Santo te envolverá na sua sombra. Olha que lindo! E pelo seu poder. Por isso, o ente santo
que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Leia Lucas capítulo 1, verso 35. Você vai ver que filho aí está com a letra que demonstra ser um substantivo próprio. Filho com F maiúsculo. Ela apenas tinha questionado. Era um questionamento natural. Agora ela calou-se e chegou naquele ponto que ela humildemente disse: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Olha, o Espírito começa a testemunhar, como Pedro, aliás, João havia dito que o Espírito é a verdade. Aí, Mateus, o outro evangelista, capítulo 1, verso 18, ele registra que Maria, estando desposada com José, não tinha ainda o casal tido nenhuma relação. Ela achou-se grávida do Espírito Santo. Olha, vai seguindo as instruções e você vai perceber que o Espírito Santo, que na doutrina da Trindade colocaram ele como a terceira pessoa, que lástima. Ele é o primeiro, ele que gerou, e quem gera é o Pai. Mas não para aí o testemunho do Espírito Santo. O José tensionou a separação e, naquela noite, o mesmo anjo veio em sonho e disse para José: José, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Mais uma comprovação do que João diria mais tarde na sua carta, que o Espírito é a verdade, que o Espírito é o testemunho. Ah, mas não ficou aí. O menino nasce, não se esquecendo que José foi um homem apreciável nesse sentido aqui. Diante do que ele ficou sabendo, ele, embora tinha esse direito, ele se absteve de qualquer relação com a Virgem. As relações normais, relações sexuais, só começaram. José só teve relação com agora a sua esposa após o nascimento de seu filho primogênito, Jesus. Aí a gente lembra do profeta Isaías. Ele disse, em torno de 7 séculos antes: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Aleluia! Olha aí, o
o menino sendo chamado de Deus forte. Quem será este menino? Deus forte, Pai da eternidade. Olha, não era um menino qualquer, Pai da eternidade. Você sabe quando que começou a eternidade? Você não sabe, nem eu, a eternidade, conforme o seu nome diz, não teve princípio nem fim. E o profeta Isaías estava dizendo que aquele menino que nasceria em Belém seria chamado o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aleluia! Olha, se eu fosse ficar citando testemunhos do Espírito Santo... mas eu lembrei de mais um. Não posso terminar o vídeo sem este. Você sabia o primeiro testemunho de que Jesus era o Filho de Deus? Sabem? Quem deu esse testemunho foi lá no Jordão, foi lá no batismo, após o batismo, quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, assentou-se sobre Jesus. Ele veio, João viu em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Aí então, o testemunho poderoso, o testemunho forte. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Que testemunho! Era algo transcendente, mas aí estava a revelação. Bem, com essa a gente termina dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.